Hoje nós daremos início a uma nova série de exposições aqui na nossa igreja. Nós começaremos a expor o livro de Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Então essa é a primeira mensagem. Então basicamente nós vamos fazer uma introdução, amém? E as próximas semanas então nós entraremos com mais profundidade ao texto. E já de começo eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura dos 4 primeiros versículos. Abacuque, capítulo 1, os versículos 1 até o versículo de número 4. Deixo um minutinho para os irmãos acharem que esse é um livro que talvez não tão lembrado, ok? Mas eu quero... Os irmãos estão rindo, né? Mas eu aguardo um pouquinho e eu convido os irmãos a permanecerem com as suas Bíblias abertas, amém? Os irmãos encontraram? Amém? Assim está escrito a palavra do Senhor. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Meus irmãos, eu quero começar esse tempo fazendo uma pergunta a vocês. E a pergunta é: como você, meu irmão, minha irmã, lida com o sofrimento e com o mal? Como você lida com as injustiças e a opressão neste mundo? Não sei se você conhece a história de Elisabeth Elliot, e em seu livro falando sobre sofrimento, e eu recomendo você dar uma pesquisada na história dessa mulher de Deus, e você entenderá o porquê ela fala sobre sofrimento. E ela, em seu livro, ela abre o livro simplesmente dizendo: algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida. É claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. E ela diz: e cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E se confiamos nele dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso, e ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. E por fim ela conclui a frase, o texto ali, justamente com o título do livro, dizendo: sofrimento nunca é em vão. Será que é assim que nós também vemos o sofrimento? Como nós explicamos o sofrimento? Ou melhor, como nós passamos pelo sofrimento? Meus irmãos, bem da verdade é que cristãos e não cristãos, religiosos e não religiosos, todos os seres humanos terão que um dia lidar, quer seja em maior ou em menor medida, com o sofrimento. E diante do sofrimento, a questão é: será que nós temos a convicção de que Deus permanece no controle? Ou será que tem nos faltado confiança em Deus em meio aos sofrimentos da vida? Eu sei que é diante do sofrimento
que nós costumamos a questionar Deus, não é? Onde está a bondade e a justiça de Deus diante do mal e diante do sofrimento que nós vemos escancarados por aí? É justamente em meio ao mal, em meio ao sofrimento, que Abacuque questiona a Deus perguntando: até quando, Senhor? Será que em algum momento já não fizemos essa pergunta ao Senhor? Será que não é essa a pergunta que estamos fazendo hoje a Deus? Senhor, até quando? Essa pergunta nos conduzirá nas próximas semanas a estudarmos juntos o livro de Abacuque. E para darmos início à nossa série, nós precisamos saber quem é esse homem e entender o contexto em que o profeta Abacuque está inserido. Pois bem, nós não temos muitas informações acerca de quem é Abacuque. O que se sabe é que é bem possível que o seu nome significa abraço. Outros dizem que é devido ao seu relacionamento com Deus, que é uma forma de estar abraçado com Deus. Nós não podemos chegar a essa conclusão, pois de fato nós não sabemos. Outros acreditam, outros estudiosos sugerem que o seu nome sugere a ideia de uma espécie de planta. Eu sei que nós não temos muitas informações acerca dele, mas Abacuque é lembrado como um profeta de Deus, um homem que amava o Senhor. E aqui eu quero abrir rapidamente um parênteses, para dizer que o maior legado que nós podemos deixar, é que quando lembrarem de nós, lembrem que éramos homens e mulheres que amavam o Senhor. Como podemos ver, nós não temos mais informações de Abacuque, mas o que veremos em seu pequeno livro é o seu amor pelo Senhor e o relacionamento com Ele. Em relação à data do livro, também não se tem um consenso, não é uma tarefa simples de termos uma exatidão desse livro. Boa parte dos estudiosos afirmam que Abacuque foi um profeta que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, no reino de Judá. E ele foi justamente um profeta no fim do reinado de Josias. Entretanto, os irmãos sabem que após as reformas do rei Josias, após a sua morte, Judá fica temporariamente sob o domínio egípcio e sob os reinados dos filhos de Josias. E é então, durante esses reinados, que vai culminar no quê? No cativeiro babilônico contra Judá. É importante lembrarmos que, após a morte de Josias, o povo rapidamente se voltou ao quê? A idolatria, a adoração a Baal, a outros deuses pagãos. E então, cada dia aumentava mais a corrupção moral, a violência, a injustiça social. Abacuque estava espantado com a corrupção moral, com a apostasia religiosa que havia tomado conta do seu povo. Parecia que a situação política, econômica, moral e espiritual estava fora do controle. Realmente parecia que o mundo estava de ponta cabeça. Os justos sofriam enquanto os ímpios prosperavam. Mas apesar de ser um livro pequeno de apenas 3 capítulos, Deus tem muito a falar conosco por meio do profeta Abacuque. Se você, meu irmão, está familiarizado com esse livro, irá lembrar que Abacuque vai relatar a sua própria experiência. Na verdade, se você observar os demais profetas, esse é um livro muito diferente dos outros. Por quê? Pois nos outros livros, os outros profetas, o que acontecia? Eram usados por Deus para se dirigirem ao povo, não é assim? Mas neste livro, é o profeta que agora se dirige a Deus. Ou seja, nós não conhecemos Abacuque à medida em que ele fala
com o povo, mas nós apenas conhecemos na sua intimidade com o seu Deus. Nesse diálogo do profeta com Deus, nós podemos ver algumas das crises mais profundas quanto ao sofrimento ao nosso redor. Sem dúvidas, as perguntas que o profeta faz a Deus são perguntas que muitos têm vontade de fazer, mas quem sabe com medo não perguntam a Deus. É claro que Abacuque faz isso com temor, sabendo quem Deus é. Mas outro fato muito interessante deste livro é que, embora seja um livro curtíssimo, ele é recheado, ele aborda vários pontos teológicos. Entre eles, nós podemos destacar três. Três deles merecem destaque. Qual é? Providência, oração e juízo. Nesse pequeno livro está permeado, recheado, é maravilhoso. Se observarmos, veremos que a doutrina da providência é o tema mais explorado neste livro. Porque essa doutrina nos conduz a um entendimento correto de quem Deus é. O entendimento correto do controle dele na história. A doutrina da providência diz respeito ao governo soberano de Deus sobre toda a criação. Infelizmente, há muitos cristãos que esquecem dessa doutrina e abraçam, basicamente são deístas. O que é isso? O deísmo propõe um Deus tipo um relojoeiro, sabe? Alguém que cria um relógio, dá a corda e deixa ele funcionar sozinho. E muitos pensam que Deus intervém em apenas alguns momentos da história. Mas a verdade é que o Deus das Escrituras não é um Deus que intervém em certos momentos da história. Ele é o Deus que age em toda a história. Louvado seja o Senhor por isso. E é esse controle soberano de Deus que nos inspira a fazermos o quê? Orarmos. É esse controle soberano de Deus que inspirou o Abacuque a orar, que é o segundo tema em destaque no livro de Abacuque. E como escreve o pastor Heber Campos Júnior, ele diz: nós não oramos porque a oração tem poder em si mesma, mas porque o Deus que atende às orações é poderoso. É isso que você crê, meu irmão? Oramos porque confiamos no poder do nosso Deus. E as orações do profeta, conforme veremos neste livro, são orações enquanto ele está aflito, mas também quando ele é confortado por Deus. As orações do profeta nos ensinam a ver o que esperar de Deus, mesmo quando ele não promete vida tranquila. Esteja ciente disso. Mas ele também nos lembra que as orações não são somente súplicas, mas elas servem também para expressarmos a nossa adoração ao Deus grandioso, mesmo quando nós não entendemos os seus propósitos. É o que veremos aqui, que Deus é adorado, inclusive pela sua disciplina para com o seu povo, e pelo juízo sobre os ímpios. Esse é o terceiro tema do livro, o juízo divino, que virá sobre todos, que é o juízo divino sobre todos os homens. Veremos isso no capítulo 2. Meus irmãos, basicamente nós temos aqui um curto, rápido panorama do livro. E agora eu quero rapidamente ver o texto com vocês. Você está com a sua Bíblia aberta? Observe como o profeta Abacuque inicia o livro, como ele abre o livro. Abacuque abre o seu livro falando de uma advertência. Eu não sei se na sua versão está a palavra advertência, talvez esteja a palavra sentença ou fardo, versículo 1. A palavrinha ali utilizada é uma palavrinha massa no hebraico, que é como se Abacuque estivesse dizendo: esse fardo
é algo que eu preciso contar a vocês. Eu tive uma conversa com Deus, e diferentemente de Jó, nessa conversa, Deus respondeu. A verdade é que essa abertura do livro mostra que estava pesado para Abacuque. Quem sabe também está pesado para você, meu irmão e minha irmã. E como eu disse no começo, quem sabe você está perguntando, fazendo a mesma pergunta do profeta: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Abacuque está diante do grande problema do mal e do sofrimento. E pode ser que você esteja diante dessas situações também. O que Abacuque faz? O profeta faz a sua primeira queixa ao Senhor. Ele vive em meio a uma sociedade repleta de injustiças. E por isso a quem ele se dirige? Ao próprio Deus. E ele vai apresentar suas queixas para Deus, para que algo seja feita. E a pergunta logo no começo é como se ele estivesse dizendo a Deus: onde está o Senhor em meio às injustiças, em meio aos sofrimentos que estamos enfrentando? Será que Deus não ouve os nossos gritos clamando por socorro? Será que o nosso Deus não tem visto as violências e injustiças por aí? Eu sei que principalmente diante dos sofrimentos, diante das perguntas mais profundas da alma, por vezes Deus parece estar em silêncio, não é assim? Abacuque, pela segunda vez, pergunta ao Senhor no final do versículo 2: até quando gritarei a ti? Violência, sem que traga salvação. Até quando veremos a violência predominando em nossa sociedade? Abacuque segue perguntando ao Senhor no versículo 3: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Dessa forma, diz Abacuque, já que as coisas estão assim, sabe o que acontece, Senhor? A lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Ao observarmos as coisas ao nosso redor, como anda o mundo, é inevitável não clamarmos a Deus dizendo: até quando, Senhor? Inicialmente, olhando as primeiras palavras de Abacuque, parece que esse livro não é um livro tão esperançoso, não é? Afinal, o profeta está em sofrimento, o profeta está clamando ao Senhor, e será que Deus vai lhe responder? Veremos na próxima semana. Mas eu já convido os irmãos, ao longo da semana, meditem nesse texto. Meditem na resposta do Senhor, dos versículos 5 ao versículo 11. Eu não sei se você reparou, não sei se você fez a ligação, mas o livro de Abacuque é tão atual. Eu sei que, quando olhamos para esse mundo, logo nós pensamos: por que as coisas andam desse jeito, não é assim? Mas você já passou pela sua cabeça, ou você já se perguntou? Quem sabe quando as pessoas olham para nós, elas se perguntem: como você, meu irmão, pode falar de um Deus amoroso em meio a uma sociedade repleta de sofrimentos? Você já parou para pensar nisso? Como você lida com essa situação? Como respondemos? O livro de Abacuque vai trabalhar com esse problema do que na teologia é chamado de teodiceia, que é o problema do mal. Na verdade, todos precisam lidar com essa questão. Todos. Como eu disse no começo, do crente ao ateu, todos precisarão lidar, em certa medida, quer seja maior ou menor, com o sofrimento.
E muitos, tentando lidar com essa questão, tentam negar a existência de Deus. Mas convenhamos, a negação da existência de Deus não alivia a dor de ninguém. Muitos tentam explicar essas questões de maneira filosófica, religiosa. Por exemplo, algumas religiões falam do sofrimento utilizando o que é o chamado de Maya. Você já ouviu falar sobre isso? O que é isso? É uma espécie de ilusão. Eles tratam o sofrimento como essa espécie de algo ilusório. É assim, por exemplo, que o hinduísmo e o budismo fazem. E então essas religiões orientais propõem técnicas de meditação e espiritualidade para transcender a experiência de sofrimento. É claro que também se criaram versões ocidentais, onde muitos, principalmente final dos anos 60, início dos anos 70, onde muito se propôs o uso de entorpecentes para transcender o mal, e muitos tentam negar o sofrimento. Mas não é isso que a Bíblia faz. Jesus não veio simplesmente ensinar as pessoas como transcender o mal por intermédio de alguma meditação ou conhecimento. A verdade, meus irmãos, é que Jesus precisou sofrer de verdade, morrer de fato. O Dr. R.C. Sproul escreveu que na vida e paixão de Cristo, nós vemos com perfeita clareza que o sofrimento é a maneira que Deus escolheu para trazer redenção ao mundo perdido. O próprio C.S. Lewis dizia que o sofrimento é uma espécie de um megafone de Deus. É ou não é? Parece que no sofrimento Deus grita, não é? Outra tentativa de explicação não cristã vem de religiões dualistas, onde afirmam haver uma divindade má e outra boa, e essa má é a causa dos males no mundo. Isso vai aparecer lá na mitologia egípcia, e depois vai ficar mais conhecido a partir do pensamento grego, com Platão, com o gnosticismo. Mas quando nós pensamos nessa visão dualista, nós logo imaginamos o quê? Não, isso ficou lá para os primeiros séculos, não é mesmo? Não. Essa ideia é uma ideia bastante comum dentro das igrejas. Muitos pastores, irmãos, adotam essa versão de dualismo, principalmente em seus conceitos de batalha espiritual, principalmente igrejas neopentecostais, como se Satanás fosse o responsável por todos os males deste mundo, e que Deus não tivesse nada a ver com os ocorridos. Embora essa posição se pareça uma resposta racional para o problema do mal, ela cria sérios problemas para a ortodoxia cristã, porque ela não é fiel ao retrato bíblico sobre a participação de Deus nos fatos ocorridos neste mundo. Meus irmãos, bem da verdade é que, embora nos falte respostas, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Uma delas é que Deus jamais perdeu o controle. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que em Jesus Cristo, Deus vivenciou a dor mais profunda. Embora não tenhamos respostas para a experiência dolorosa muitas vezes, embora não saibamos responder cada sofrimento, a fé cristã nos convida a enfrentarmos o sofrimento com esperança e coragem. Somente o cristianismo entre todas as religiões do mundo é que afirma que Deus se tornou plenamente humano em Jesus Cristo. E Cristo era um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, que enfrentou a rejeição, a solidão, a tortura. Na cruz, seu sofrimento foi maior que o pior sofrimento humano. Diante dos seus
sofrimentos e dores, meu irmão, lembre-se, Jesus não é indiferente à nossa condição. Deus leva tão a sério a nossa dor e sofrimento, que se dispôs a levá-la. O sofrimento de Jesus Cristo nos dá o privilégio de nos relacionar com um Deus que conhece a nossa dor e sofrimento. Meus irmãos, quando olhamos para Abacuque, vemos um homem que não esconde a sua perplexidade diante do mal. Ele não se cala diante do sofrimento. Ao contrário, ele abre o coração diante do Senhor. Eu acho que nós podemos aprender com Abacuque. Logo, no começo dessa série, nós já podemos aprender que a fé verdadeira não é uma fé que ignora as dores da vida. Sabe o que é isso, meu irmão? O cristão não é chamado a viver de olhos fechados para a realidade. Mas nós somos chamados a encarar de fato o mundo como ele é. É exatamente o que Abacuque faz. Ele vê um mundo caído, marcado pela injustiça e pela violência. E é claro que ao olharmos à nossa volta para a realidade que temos, podemos sim e vamos nos entristecer diante da calamidade do mal, diante do sofrimento que enfrentamos, do sofrimento que pessoas próximas passam. Mas faça como Abacuque, apresente as suas queixas ao Senhor, apresente a Ele as suas dores e sofrimentos. Deus é um Deus santo, justo, soberano e bom. O que aprendemos hoje é que Deus não condena o seu povo por levar a Ele perguntas sinceras. Pelo contrário, Ele nos convida a derramar a nossa alma diante dEle. Outra coisa, meus irmãos, que devemos observar, é que um dos aspectos mais desafiantes da vida cristã é o aparente silêncio de Deus, não é? Já aconteceu isso com você? O silêncio de Deus pode ser, para muitos, perturbador. Simplesmente porque sempre queremos que Deus responda de maneira imediata aquilo que queremos e da maneira que queremos. Mas esse silêncio nos desafia a aprofundarmos a nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Abacuque é um exemplo de que a fé verdadeira persevera mesmo diante do silêncio de Deus. Ele continua a buscar a Deus, a clamar por justiça e a esperar respostas. Meu irmão, minha irmã, eu não sei realmente o que você tem enfrentado, quer seja doença, perda, crise financeira, familiar. Não tenha medo de abrir o seu coração diante de Deus. Nós veremos nas próximas mensagens que o profeta Abacuque começa o seu livro com lamento, né? Com angústia, clamando ao Senhor. Mas ele vai terminar o livro com uma canção de adoração a Deus. Isso nos mostra que o objetivo final de Deus, ao nos permitir passarmos por períodos de silêncio e sofrimento, é sim transformar a nossa dor em louvor a Ele. E como isso é possível? Como é possível Deus ser glorificado por meio do sofrimento? Isso é possível porque no sofrimento Deus não está distante, mas Ele está presente. Ele usa a dor para moldar o nosso coração. Meus irmãos, em Cristo, o Deus eterno assumiu carne. Foi homem de dores, como escreve o profeta Isaías. Sentiu a fraqueza, chorou. Carregou sobre si o peso do pecado e da ira que eram nossos. Na cruz, Ele mostrou que o sofrimento do justo não é sem propósito. É possível, meus irmãos,
Porque aquele que parecia silencioso no Calvário ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o mal, o pecado e a morte. E se Ele foi capaz de transformar o horror da cruz no maior ato de salvação da história, então Ele é capaz de transformar também o seu sofrimento em adoração a Ele. É isso que você crê? Portanto, lembre-se, Deus é soberano. Segunda coisa, diante de todo o sofrimento e diante do mal, apresente a Ele as suas queixas, clame a Ele. Ele é quem tem as respostas para as suas angústias e dores. Vamos orar? Meus irmãos, essa apenas a introdução deste livro. Próxima semana nós daremos sequência então a essa série. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti. E nós pedimos, ó Pai, diante da realidade que temos, que vimos neste mundo caído, neste mundo corrompido pelo pecado, neste mundo em trevas, que tantas vezes entristece o nosso coração, que tantas vezes o sofrimento chega até nós, mesmo em meio às dores e os sofrimentos desta vida. Nós precisamos lembrar que o Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor é o Deus soberano, o Deus que controla toda a história. É o Deus que usa inclusive o sofrimento para o louvor da sua glória, para o louvor do seu nome. Senhor, faz com que, assim como o Abacuque, nos rendamos a Ti, que possamos apresentar ao Senhor as nossas queixas, as nossas dores, sabendo que o Senhor não é um Deus distante, mas é um Deus que caminha conosco em meio ao sofrimento. Que possamos ter em nosso coração essa esperança, essa certeza de que de fato o Senhor é aquele quem está sempre conosco, até a consumação dos séculos. É somente pela sua presença que nós podemos suportar o sofrimento. Assim nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor.